Agora falando de Vasco, gente, pega o Fortaleza no sábado, o jogo para tentar sair da zona de rebaixamento. É o segundo sob o comando do Fernando Diniz, né? A apresentação oficial do Diniz está rolando agora. A gente vai ouvir agora um pouquinho do que ele já falou. É muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. Jogou onde? São Januário. A diretoria não vendeu nessa Olha a vez. vacina aí, Vini. Vem Olha a vacina aí. Pedrosa, o que você já deu pra... A gente comentou ontem aqui... Essa resenha me pegou muito, A Pedrosa. gente quer ouvir de você. Ô, Pedrosa, na sua ausência, ele falou todo dia sobre essa alergia à vitória. Alergia? Ele Alergia à vitória! todo dia, né, Piscino? Não foi, Alex? Todo dia. Sabe que eu imaginei? Os jogadores empolados, vencendo, aí começam a empolar. Sabe quando a pessoa come camarão, não pode? O Loratadina não dá jeito. Oh, Só vacina. a garganta incha. Você já viu alguma melhora aí, alguma evolução? Melhora não, evolução. Talvez a melhora na alergia aí. Sim. Você já viu, Pedrosa? Eu vou dar um exemplo aqui, Fernanda, ou até pegando o gancho do jogo do Botafogo, sobre o Cuiabano ontem, que a gente acabou não falando, e ele nem fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, mas a forma como ele se porta em campo. O Cuiabano, ele corre, ele é lúcido, ele tem uma linguagem corporal que faz o time do Botafogo também acompanhar isso. Assim como o Gregory tem, assim como o Jair teve ontem, entre outros jogadores. Então, hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Não vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que infelizmente um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar, é toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro. Então, assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas, cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor para você ter essa virada de chave? Não existe. Então, assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizando o grupo de jogadores. Não dá para vocês vestirem a camisa do Vasco e terem a postura que vocês têm. Amiga, eu vou falar com você que eu já passei por isso. Deixa eu só fazer o último aqui. Menção honrosa ao Tietê, tá? Jogou muito na Argentina. Jogou muito, se dedicou, correu. Mesmo com o negócio de briga e tudo mais que o pessoal fala, teve nada disso. Ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. Mas e escolhido como titular. Sim. Isso já é esperado. Sabe por quê? Sim. Ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ele é um sabe. cara que, querendo ou não, existe, digamos assim, o entendimento do que é o Fernando Diniz como treinador. Então isso aí Jogou muito. Pra mim era óbvio que isso ia ia acontecer. E a gente tá falando de 2 profissionais, né? O Diniz e o Tietê. Exato. Se em algum eu momento acho teve chatão uma continuar desavença, falando disso eu ainda. acho que vai ser interessante essa passagem, esse reencontro dos dois, para as pessoas pararem de falar disso, e né? são 2 profissionais também. Exato. Né? E para as pessoas pararem de lembrar E disso, se né? tem uma Fazer coisa uma que o nova Fernando página. Diniz evoluiu como treinador, eu acho que é o relacionamento.
de uns tempos pra cá. Por exemplo, quando ele começou lá no São Paulo, quando teve problema com o Tietê, ficou nítido que ele não sabia se relacionar com o jogador. Atualmente, eu vejo o Fernando Diniz totalmente Mas ao às vezes contrário. ele dá uma destemperada. A skin dele, treinador, pega muito ele. Aquele jogo com o Luciano no ano passado contra o São Paulo, que ele faz... tomar cartão amarelo, tu tá... É isso. Só uma. Ô, Diniz, me escuta aqui de novo aqui. Por favor, Diniz, vai, vem cá, Me vai escuta aqui nele. rapidinho. Vai. O Hugo Moura não é o André. O Hugo Moura não é o André. É só isso que eu tenho pra falar. É isso aí, família vascaína. Tudo bem com vocês? Amigas e amigos, acabou de sair uma informação dando conta, Marcos Braz chegando no Vasco da Gama. A gente sabe, né, que o Marcelo Santana, né, o Pedrinho, demitiu ele. Então, assim, o Vasco ainda não tem um profissional da área e pessoas lá de dentro do Vasco me contaram que o nome do Marcos Braz foi sugerido. Marcos Braz, né, foi ex-vice de presidente do nosso maior rival aqui do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Então, assim, é um cara experiente no cargo, mas não vejo ele o melhor nome para assumir o Vasco nesse exato momento, sem dinheiro, sabe? O Vasco todo endividado. Eu acho que o Vasco tem que ir atrás de profissionais que podem ver jogadores que não estão sendo ventilados, né, em grandes clubes, seja brasileiro, né? A gente viu aí o Fluminense buscando o John Arias, ninguém conhecia o John Arias, o Fluminense foi lá e buscou. Eu não vejo o Marcos Braz com esse gabarito, né, de enxergar esse tipo de jogadores, mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Marcos Braz, né, no Vasco da Gama? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos, né? Sábado o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza em São Januário, vamos torcer para que tudo dê certo. 2-0 o Vascão, esse é o meu resultado, quero saber o resultado de todos vocês, o sentimento não pode parar, fiquem com Deus!